E aí, galerinha, estamos aqui de volta na nossa segunda aula, certo? Sobre o reino fungi. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de qual horário você está assistindo essa videoaula. Então, pessoal, nessa aula de hoje, né, a gente vai ver um pouquinho sobre o modo de vida dos fungos, né, e sua importância na nossa vida. Na aula passada, a gente viu sobre suas características, sobre suas estruturas, certo? E o tipo de reprodução, né? Então, agora a gente vai começar a ver a parte econômica, ecológica, né? E a importância dele no ambiente. Vamos lá? Como eu já falei, a gente vai falar um pouco sobre isso, o modo de vida e a utilidade dos fungos, de uma forma voltada para a gente, né? Como ele é importante para o ambiente. Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho do modo de vida dos fungos. Como eu já falei anteriormente, os fungos são seres difundidos em vários ambientes distintos, certo? A gente sabe que existe mais ou menos, né, cerca de 200 mil espécies de fungos espalhados por todo o mundo, pelo mundo, certo? E claro, né, que cada espécie tem sua característica e seu jeito de viver. A gente viu isso lá nos filos, né? Diante disso, esses fungos eles apresentam diferentes modos de vida, certo? Eles podem ser saprófagos, eles podem ser parasitas e eles podem estabelecer reações mutualísticas, certo? Que a gente chama de mutualismo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os fungos, certo? Os fungos saprófagos ou decompositores, como vocês estão vendo aí, eu coloquei duas imagens, né? Coloquei de tomates, certo? Mas pode ser em outra fruta também. Esse modo de vida, pessoal, dos fungos, ele consiste em quê? Em decompor, certo? Mas, professora, o que é decompor? Seres decompositores são aqueles seres que vão reciclar, certo? O ambiente. Eles são muito importantes para o equilíbrio ecológico, certo? Eles podem reciclar resto de animais que já morreram, e isso faz bem para o solo também, certo? Porque é matéria orgânica, beleza? Só que isso, quando chega na cozinha das nossas casas, né, se torna um pouco chato, né? Porque a gente vê os alimentos acabando de estragar, certo? E aí ele vai reciclar esses nutrientes, né? A favor dele, beleza? Só que esses fungos decompositores, né? Também chamado de saprófitos, eles podem ser encontrados nas frutas, nos pães, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Tá vendo essa camadinha branca aí por cima do tomate? Essa camadinha de veludo, ela pode vir na cor branca, na cor verde, na cor cinza, certo? E ele vai acabar tomando conta de tudo bem rápido. Como os alimentos a gente acaba armazenando em locais frios, úmidos, né? Isso facilita, certo? A sua disseminação, beleza? Professora, se eu tirar essa parte aí do fungo, eu posso comer? Então, pessoal, o fungo, né? Essa estrutura aí que a gente tá vendo, ela pode causar alergias na pele, rinite, sinusite, né? Mas só que a gente tem que rever, né? Como isso pode fazer mal pra gente. Vocês estão vendo essa parte aí branca, né? Se eu cortar, pode ser que ela fique aparentemente boa. Então, falei aparentemente, eu não estou dizendo que ela está boa. Por quê? Quando a gente viu lá as estruturas dos fungos, né? A gente viu que ele tinha um chapéu, certo? Que a gente chamava de quê? De corpo de frutificação. Isso mesmo. Viu? Esse corpo de frutificação, ele vai produzir esporos, né? A gente viu a hifas, que hifas formam o conjunto de micélio. Ah, professora, até aí tudo bem, eu lembro. Beleza, então vamos lá. Tá vendo essa parte branca que você tá vendo? É só o início do problema, certo? Eles são constituídos dessas três partes, beleza? E aí o que acontece? Essa parte visível que a gente tá vendo pode ter acontecido o quê?
é a ponta do iceberg, certo? Mais para dentro desse alimento vai ter as raízes, que a gente chama de hifas, certo? Então, ela já vai estar incrustado em todo o alimento, beleza? Alguns tipos desses fungos, certo? Desse bolor, pode causar fortes reações, certo? Reações alérgicas, como problemas respiratórios, como eu disse, problema na pele, certo? Então, nada de cortar a parte branca e comer, beleza? É a hora de jogar fora mesmo. A gente também viu aí que tem os fungos parasitas, né? Esses fungos parasitas são o oposto dos fungos saprófagos ou decompositores, né? Eles vão se alimentar o quê? Exclusivamente de matéria orgânica viva, certo? Eles são prejudiciais, né, a diferentes espécies, inclusive a nós mesmos, certo? Vocês estão vendo que eu coloquei aí duas figuras, né? Essa primeira figura, deixa eu pegar aqui um lapisinho para a gente observar, peguei o lapisinho rosa. Essa figura aqui, ó, é chamado de frieira, né? Ou pé de atleta. É uma micose, né? Que traz grandes consequências, grande não, mas traz algumas consequências pra gente quando isso acontece. Então, o pé de atleta é um tipo de micose causada por um fungus que vai surgir entre os dedos. Por quê? Porque essa área, né, ela pode estar úmida quando a gente calça a pele, abafa, ou calça a pele, desculpa, calça a meia e abafa aquela região, certo? Ela pode descamar, ficar esbranquiçada e com mau cheiro, beleza? Deve ser tratado com uma pomada antifúngica, né, que pode ser comprada em farmácia, né? Sempre consultar um médico antes. Na outra imagem, né, a gente tem o quê, né? Vou passar de outra cor, canetinha, vou botar azul. Na outra imagem, a gente tem uma micose aonde? Isso mesmo, a micose no couro cabeludo, né? Essa micose no couro cabeludo é causada por fungos, certo? Ela vai gerar coceira, certo? Queda de cabelo e descamação da pele, como vocês estão vendo aí na foto, certo? Que a gente chama o que de caspa, beleza? E ainda tem outro tipo de fungos, certo? Um outro modo de vida dos fungos. Vamos ver? Deixa eu passar aqui. São os fungos que realizam o quê? Mutualismo, certo? Esse modo de vida é o mais curioso e o mais tranquilo. Por quê? Acontece quando dois seres eles são beneficiados, certo? Quando eu digo que eles são beneficiados, tanto o fungo quanto a outra espécie está trocando favores entre aspas, certo? Esse fungo ele vai se instalar em outro animal, certo? Vai se alimentar de seus vermes, de outros insetos que lhe fazem mal, em troca de quê? De ser o seu hospedeiro, né? Então o fungo vai ficar lá e vai se alimentar, certo? Então, o mutualismo ele consiste o quê? Na cooperação entre dois fungos, onde os dois saem ganhando, os dois saem beneficiados, certo? Então, bora lá. E qual a utilidade dos fungos, professora, na nossa vida? Então, pessoal, os fungos, né? Ele tem duas importâncias fundamentais. Eles têm importância ecológica e têm importância econômica. Como eu já falei na estante, né? Não tem nem muito tempo. Os fungos eles se alimentam do quê? De matéria orgânica, né? Eles realizam o quê? A reciclagem de nutrientes. E dessa maneira, ele vai favorecer o quê, professora, pra gente? Ele vai fazer a reciclagem do carbono, reciclagem do oxigênio. Todo o ciclo de vida passa por fungos, por bactérias, certo? Que são seres decompositores, beleza? E qual é a importância econômica, pessoal? Vamos lá. Os fungos, né? O homem tem aproveitado dele a sua atividade fermentadora, certo? Por exemplo, as leveduras. E a gente utiliza o quê? Na produção de alimentos, de combustíveis e bebidas, certo? E bebidas.
Então, quando a gente faz o pão, pessoal, esse fungo que é adicionado aos ingredientes da massa é produzido, né, na fermentação por pequenas bolhas que faz a massa crescer, beleza? Então, na produção de bebidas como vinho, cerveja, a pinga, né, conhecida também como cachaça, né, é usado o mesmo processo de fermentação alcoólica. Só que nesse caso, o que interessa aos produtores é o álcool produzido durante a fermentação do carboidrato, certo? Que existe na uva, na cevada e na cana, beleza? E quando a gente fala do álcool usado nos combustíveis, o etanol, solvente ou desinfetante, né? Também é produzido por leveduras, a partir de que? A partir da cana de açúcar. Esses fungos, né, fazem parte da nossa alimentação. A gente utiliza cogumelos, champignons, né, que são consumidos em pizza, em estrogonofe, certo? A gente também tem queijos, como vocês podem visualizar aí na imagem. Além disso, né, os fungos também são utilizados na produção de antibióticos, certo? Esses antibióticos são medicamentos que combatem a infecções causadas por algum organismo, certo? Por exemplo, a gente tem o que? A penicilina, né? Que foi o primeiro antibiótico a ser produzido. Ele foi produzido a partir do quê? De um fungo, certo? Então, essa é a importância dos fungos na nossa vida, tanto ecológica quanto econômica. Então, a gente tem utilizado os fungos, né, tanto na alimentação quanto nos medicamentos, beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso, certo? Peço que vocês façam as atividades da página 89, 90, 91 e 92. Breve a gente vai corrigir essas atividades, né? Eu vou disponibilizar outra videoaula. Então, peço que vocês estudem, leiam um capítulo e qualquer dúvida podem me perguntar, certo? Então, até breve. Espero que vocês fiquem bem. Estou com saudade e logo, logo a gente se encontra, tá bom? Um beijo. Tchau.